Bem, boa noite a todos. Quero agradecer aqui a Priscila, ao Siddhartha, ao Alê, ao Samuel, pela oportunidade de estar aqui para falar. Meu nome é Júlio. Junto com o Samuel, nós temos o canal Magneticamente. Temos aí com esse tema, né, para explorar, um tema muito interessante de um passado nosso, da humanidade, que foi ocultado, né, e que todos os povos antigos já sabiam dessa existência, e é muito bom a gente saber que esse conhecimento antigo ele está retornando novamente para a gente, e faz todo sentido, principalmente quando você compara com as escrituras, quando você vê a ciência, quando você vê a questão do universo elétrico, a questão do plasma, a questão do silício, isso tudo faz uma conexão a tal ponto que eu chamo isso de algo baseado totalmente em ciência, experimental e irrefutável. Esse é o nosso passado, e esse é o verdadeiro elo perdido que nos sabotaram, nos ocultaram, mas Deus é misericordioso e gracioso e está nos dando novamente esse conhecimento. Que eu colocaria aqui para agregar no que o Júlio falou. Eu sou o Samuel, também do canal Magneticamente, que com essas peças que são muito importantes, que é o verdadeiro elo perdido, ou peças desse elo perdido, que as pessoas geralmente não conhecem, né? A gente vai conseguir unir as peças de história, verdadeira história, de arqueologia, ou o que a gente chama de arqueologia proibida, que não é revelado geralmente para as pessoas, e de geologia, entre vários tipos de questões científicas, e também unir isso às escrituras antigas, ao conhecimento antigo, do qual inclusive a própria Bíblia, ela dá base para isso, mas as pessoas desconhecem, às vezes, ao ler o texto, de maneira sem ter essas peças, sem ter esse tipo de conhecimento ou chave de decodificação. Lê um pedacinho aqui da Bíblia, que está em Daniel 4, versículo 10. Nabucodonosor, tá? Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Aqui inclui os terraplanistas, se vocês percebem, eles estão aqui entre nós hoje, porque a terra plana esconde muitos mistérios. E essas árvores é uma delas. Será que isso é só um sonho ou isso aconteceu realmente? Será que houve árvores gigantescas nessa terra? Ou é coisa de uma visão aí que não aconteceu de verdade? Nós vamos descobrir isso hoje. É interessante nesse texto, né, uma árvore muito grande. Nesse contexto aí que o profeta Daniel ele se utiliza, Deus ele está usando um exemplo de uma árvore de silício gigante, de um período pré-diluviano, para comparar ao poder do rei Nabucodonosor. E quando essas árvores caíram, que elas não existem mais, obviamente, Nabucodonosor também caiu. E esse era o paralelo ao qual Deus queria mostrar. Também é importante também entender que na Bíblia existe um fenômeno literário chamado de polissemia. O que é isso? É o cumprimento onde várias passagens da Bíblia, elas têm tanto seu cumprimento metafórico, também literal, em vários significados, mas que não se contradizem. Então, essa questão da árvore de silício, a gente vai entender ela aí pelo menos de umas 3 formas, tá? Diferentes, mas que se completam e que se interagem entre si. Vamos dar um contexto, né? Que talvez a pessoa está acessando esse conhecimento a primeira vez, nunca ouviu falar. Vamos dar uma base. Num passado antediluviano, milhares de anos atrás, existia na nossa Terra plana essas árvores que tinham, segundo alguns estudos, 60 quilômetros de altura. Nós hoje estamos acostumados a ver árvores entre 20, 30, 40 metros, né? Elas já parecem para nós, na nossa escala de hoje, algo muito grandioso. Então imaginem árvores nessas tais proporções. A gente tem que lembrar que o mundo antediluviano é totalmente diferente ao nosso mundo de agora. Não tem parâmetro de comparação. Campo magnético diferente, pressão da átomos diferente, concentração de gases como oxigênio diferente. Isso tudo propiciava também o gigantismo. E algo que pertence aqui ao tema principal é a composição química, a qual o silício
era a base para a vida orgânica daquela época, diferentemente de hoje, que é em relação ao carbono. E um desses exemplos que a gente tem dessas árvores petrificadas é a Torre do Diabo, no inglês Devil's Tower. Ela é a prova mais óbvia e famosa, né, da existência dessas árvores, a qual a ciência mainstream, a pseudociência, chama de um lacólito. O que é um lacólito? É algo vindo de rocha ígnea, ou seja, vulcânica, né? É um toco de massa vulcânica, tá? De magma. E a gente vê que isso não compete com a realidade, que estão nos ocultando algo, né? Essa Torre do Diabo, ela é bem famosa. Ela apareceu em filmes de ficção em 1977, do Steven Spielberg, por nome de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, associado aí à questão ufológica, né? A história oficial, o que ela diz sobre a Torre do Diabo nos Estados Unidos? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar fotos, tá? Segundo a história oficial, então, essa Torre do Diabo, ela foi formada há milhões de anos atrás, sempre essa escala falaciosa, nunca provada, né? Devido a uma erupção vulcânica. Só que o problema dessa teoria é o seguinte: como que a gente vai aparentemente falar que isso é algo vulcânico, sendo que nos grãos ali que é formado, as formações, tem padrões hexagonais perfeitos? Bem, a natureza ela não segue formas geométricas perfeitas em relação à formação geológica. Você não vai achar isso, né? Um vulcão não é capaz de produzir formas geológicas perfeitas, tá? E isso não foi só apenas na Devil's Tower, né, na Torre do Diabo nos Estados Unidos. A gente vai mostrar aqui outro monumento seguindo a mesma característica. Daqui a pouco eu vou falar o que são essas células, né, hexagonais, esses formatos hexagonais. Então, eles nos dizem que aquilo é basalto, né, rocha vulcânica, e modelo hexagonal esculpido pela natureza. Ok. Tem dois geólogos, por nome de Carpenter e Russell, que eles estudaram essa Torre do Diabo no final do século XIX, e eles chegaram à conclusão que era uma invasão ígnea, né, de rocha vulcânica. Porém, os geólogos modernos, eles concordam com essa questão, né? Vários acreditam que foi uma rocha derretida que teria surgido do subsolo através de falhas do calcário, né, uma rocha mais porosa, e que ocupou esses espaços. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso aí não cola, tá? Houve um paleontólogo em 1907, chamado Nelson Horatio Darton, tá? Esse camarada, ele teorizou que a Torre do Diabo era apenas uma montanha erodida, o que sobrou. Mas aí também vem um questionamento. Poxa, houve erosão, chuva, vento, sol. E por que só a Torre do Diabo ficou de pé? Porque toda a estrutura ao redor, tá, foi erodida e ela não. Então é outra teoria que ela não se sustenta. Uma questão também interessante que a gente tem que colocar é que essa Torre do Diabo ela tem raízes, tá? Já foi feita aí com sondagem de profundidade, tá? Já foi verificado, então, que essa Torre do Diabo, por cientistas sérios que fazem todo um teste, né? Algo experimental, e eles chegaram à conclusão que isso é uma antiga árvore do mundo antediluviano, que em sua composição majoritária é silício e cálcio, e que ela foi petrificada. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre petrificação e fossilização. Os processos se dão de maneira muito diferente. Isso não é explicado para a gente, tá? Isso é mantido em oculto. E que o material que foi encontrado, então, no subsolo, se tratava, então, das raízes dessa árvore. Então, a Devil's Tower, né, a Torre do Diabo, é uma árvore do mundo antigo antediluviano. Lembrando também que esse tipo de fenômeno não é só dos Estados Unidos, você encontra isso aí naquelas mesetas, tá? Na Venezuela e também no Brasil, como o Monte Roraima, tá? Então, ele é também uma árvore do mundo antigo. Essas árvores, ela tinha uma distribuição sobre todo o plano terrestre, e só sobraram hoje, né, aquele toco dessas árvores. A gente vai explicar também o porquê que elas foram derribadas. Árvores petrificadas, elas são um fenômeno que ocorre em vários lugares do mundo, como Patagônia, no extremo sul da Argentina. No Arizona, Estados Unidos, tem a Floresta Nacional Petrificada. Aqui no Brasil, também no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, Mata e São Pedro do Sul, inclusive tem um parque geológico nessas cidades, né? E você encontra árvores petrificadas. Essa madeira petrificada, ela na sua composição química, contém calcedônia. Ela é uma variedade de quartzo, né?
e que vai ocupar a exata configuração celular anterior da própria madeira. A árvore é de pedras preciosas, foi isso que você disse? Ela pode se tornar isso? Exatamente, calcedônia. Inclusive, calcedônia está na Bíblia. Calcedônia está na Bíblia. Tanto no peitoral do sacerdote, quanto no muro da Nova Jerusalém. E eu vou abordar isso. O porquê disso? Uma conexão elétrica. Né? Porque a calcedônia é uma variante do quartzo. Né? O quartzo ele é um elemento à base de dióxido de sílica, né? SiO2, é a composição química dele. É o segundo elemento mais abundante no mundo, na Terra, tá? Só perde para o oxigênio em relação à crosta terrestre, tá? Deixar isso claro. E essa variedade de calcedônia, assim, de ver que o quartzo ele tem várias ramificações de pedras preciosas, cada um apresentando uma coloração. Isso tem relação com os próprios minerais também ali, em menores proporções, que vão dar essa questão. Daqui a pouco também eu vou entrar nessa parte química também. Foi próximo ao dilúvio que isso aconteceu? Exatamente. Sim, as árvores se tornaram pedras, isso não foi há milhares e milhões de anos atrás. Não, foi no recente, dilúvio. Não é? Tá, mas foi no dilúvio. Não, tanto é que isso aí, para você fazer uma petrificação, você só gasta 5 horas. Alguns exemplos são instantâneos. Tem um caranguejo no Canadá, que ele foi petrificado num formato como se fosse dentro de uma esfera, tá? Não tem como você provar elementos naturais. Isso aí é uma árvore petrificada, a qual está mostrando na tela agora, lá no Parque da Floresta Nacional de Árvores Petrificadas, tá? No Arizona. Você vê que é totalmente um tronco com lenho e com toda a parte microscópica de uma árvore petrificada. Daqui a pouquinho eu vou falar por que da diferença das cores, isso está relacionado aos minerais. E eu vou explicar também por que elas petrificaram no dilúvio, o que aconteceu no dilúvio para que elas venham ser petrificadas. Então, como eu estava falando, lá na Irlanda do Norte, existe a calçada dos gigantes, né? Existe uma lenda local associado isso aí a gigantes. Isso não é à toa, isso tem um precedente, isso tem um porquê. Também lá eles dão como origem, essas mesetas aí que estão aparecendo é bem interessante. À direita você tem uma árvore, um toco de árvore cortado, e à esquerda você tem uma meseta, tá? Natural. Claro que essa meseta ela é muito maior, né? Isso é uma proporção aí de dezenas de metros, né? De circunferência e diâmetro, em comparação, mas você vê que no mundo antigo tudo era maior. A gente tem exemplo aí de escorpiões do tamanho de um fogão de uma cozinha e com um ferrão do tamanho de uma faca de cozinha. Você tinha tatus do tamanho de fuscas, tá? O próprio ser humano era muito maior. A escala do mundo diluviano ela era muito maior do que hoje, e as árvores não fugiam dessa regra. Aqui você observa também nessa imagem os anéis, tá? Os anéis de crescimento de árvores. Inclusive, isso está relacionado à idade da árvore. Cada anel significa exatamente um ciclo, tá? Solar, que é a radiação solar que vai produzir essa questão dos anéis da árvore. Esse é um monumento na Irlanda do Norte. Volta, por favor, à imagem anterior, da calçada dos gigantes. Você vê como a configuração geométrica como favo de mel, em formato hexagonal. Isso é impossível de ser causado por apenas um fenômeno de vulcanismo, tá, pessoal? Eles vão dar essa desculpa esfarrapada, nunca experimentada. Eu desafio qualquer geólogo, qualquer vulcanólogo, qualquer cientista sério a me reproduzir isso em laboratório e formar essa configuração que a gente tem. Agora, experimentalmente, a gente sabe que o plasma, dentro do conceito do universo elétrico, ele é o responsável por tal configuração. Seguindo, então, o raciocínio, essas lendas que eles colocam na Irlanda, eles relacionam esses lugares a gigantes. A gente sabe que no mundo antediluviano, Gênesis capítulo 6 fala dos varões de fama, os homens de renome, né? Aquela prole que foi feita junto aos gigantes, tá? Aliás, junto aos sentinelas, aos anjos caídos de Enoque. Ok, só entrar no âmbito da altura do ser humano e que as pessoas têm pouco conhecimento. Existe base bíblica para mostrar que o ser humano ele era muito maior do que a gente diz? Sim. Em Apocalipse, há um verso que ele fala sobre a altura do muro da Nova Jerusalém, do qual ele denomina por 144 côvados. E no verso ele é claro em dizer que é a altura
que é a medida de um homem e de um anjo. Ou seja, anjos e homens, basicamente, em seu estado celestial, têm esse tipo de altura. Quando você faz a soma, pegando o côvado comum, tanto egípcio como romano, um equilíbrio entre o côvado egípcio, que, se eu não estou enganado, era de 50 centímetros, e o côvado romano de 45, eu até fiz uma matéria, um artigo na página Terra é Plana sobre essa questão da altura do homem. Você vai perceber que vai dar mais de 60 metros. Então, a base de altura do ser humano no Éden era 60 metros. No mundo antediluviano, a força eletromagnética e elétrica ela era muito maior, né? Hoje você tem experimentos que você, por exemplo, você consegue aumentar o crescimento de uma planta através de colocá-la à mercê de energia elétrica, né? O eletromagnetismo ele proporciona isso, fora a oxigenação, que era muito maior no mundo antediluviano. O pessoal também já chegou a fazer experiências, por exemplo, com peixes, e aumentar a oxigenação do tanque de água, e os peixes crescerem de 2 a 3 vezes o tamanho original deles, né? E isso de uma maneira bem simples, né? Então, o mundo antediluviano ele era muito maior, por isso que Datu ele tinha o tamanho de um fusca, uma preguiça era muito grande, né? Os insetos eles tinham tamanhos praticamente próximo ao nosso hoje, ou de uma ave, né? Que é algo que as pessoas às vezes não entendem o porquê desse tamanho. Só que o homem também era proporcional. Então não quer dizer que o cara ele ia encarar uma libélula de 1 metro e pouco de envergadura e ele ia ser comido por essa libélula. Não. O ser humano da época ele já era muito maior, muito mesmo, né? E assim como a natureza da Terra ela foi decaindo, principalmente após o dilúvio, assim a natureza do ser humano foi caindo. Da mesma maneira os gigantes. Quando comentaram aí se os gigantes eles tinham a ver com a semente de Caim, eles tinham relação por questão híbrida. Como? A semente de Caim ela tinha a genética contaminada por Satanás. Mas, quando os anjos sentinelas que estavam cuidando do ser humano aqui, desceram aqui e tiveram contato com essas gerações, eles acabaram se misturando também com a semente de Caim, assim como com a semente de Sete. E eles fizeram todo aquele mundo híbrido antediluviano que as pessoas conhecem, né? Algumas pessoas perguntam também como que os anjos eles conseguiram ter contato com o ser humano na época. Por isso, porque o ser humano também tinha uma altura muito, mas muito maior. Então ainda foi possível esse tipo de amálgama, né? Esse tipo de união, porque o ser humano também ele tinha um tamanho muito grande. Então, para que vocês entendam, Adão ele tinha um tamanho de 60 metros, né? Por isso que as árvores eram muito grandes e tinham essa proporção, né? Muitos dos gigantes petrificados que se encontram não são apenas Nefilim, mas também são pessoas que se petrificaram na época, pessoas comuns, mas que tinham esse tipo de tamanho. Por isso que já num canal que chama Mood Fossils University, eles têm testes de DNA sobre esse tipo de material e eles perceberam que era DNA humano também. E como DNA humano se tinha aquele tamanho e sempre associado aos Nefilim? Por quê? Porque o ser humano era muito grande também, assim como esses gigantes. Da petrificação. Exato. Interessante, Samuel. Interessante você falou aí, já existe comprovação. Plantas, elas têm um crescimento maior quando estão sob a influência eletromagnética de redes de alta tensão, torres de transmissão, cabos de transmissão. Isso já tem comprovação. Elas crescem, essas árvores, mais do que aquelas que estão fora do campo. Daniel fala da questão da estátua, né? E começa com a cabeça de ouro, peitos de prata, depois tem a parte das pernas de cobre, até chegar nos pés de ferro. Notem que é um decaimento da qualidade e do valor desses metais, que no mundo antigo, na época de Nabucodonosor, já foi associado ao ouro, tá? Porque era uma época onde as pessoas ainda tinham uma genética mais, digamos assim, menos contaminada, tá? E a condução eletromagnética da Terra, o campo magnético da Terra, ele conseguia fluir com mais intensidade e permear toda a vida orgânica. Sobre a questão química, eu queria falar um pouquinho antes também sobre o Mágico de Oz, né? Nesse filme ele mostra que havia silicones, né, gigantes que eram mantidos em imensa memória de quartzo, enraizados e conectados por toda a base da Terra. Isso é mostrado no filme.
Falando um pouco sobre silício, né, que é a base aqui do nosso hangout, esse mundo à base de silício, essa questão química do silício ele está ligada à tecnologia da informação e à parte de circuitos de computadores modernos, né? O silício ele é a base da matéria-prima da inteligência artificial. Existe o Vale do Silício na Califórnia, né, onde as grandes empresas aí, como Google, entre outras grandes empresas do segmento, têm sua sede lá. Na tabela periódica, o silício é um elemento químico metalloide localizado no grupo 14, tá? É o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, como eu falei, quase havia 28%, né? Ele não existe em estado livre, mas principalmente a sua representação é o dióxido de silício em relação ao quartzo. E é interessante que o quartzo ele tem as suas variedades na cornalina, na calcedônia, no crisópraso, ônix, perdeneira e jaspe. Essas pedras são mencionadas na Bíblia, né? Sem silício, nós não estaríamos fazendo esse hangout. Tecnologicamente falando, o mundo seria muito diferente, tá? Se não existisse o silício. Devido às propriedades semicondutoras do silício, ele é utilizado na fabricação de transistores, células solares, né, daquelas de fotovoltaica, circuitos integrados, entre outros dispositivos. Em 1969, foi feita uma das primeiras memórias RAMs, baseada em semicondutores de silício, com memória integrada, né, de 3101 de 64 bits. No nosso corpo, isso é importante, depois eu vou fazer uma conexão do silício muito importante em relação à petrificação, o nosso corpo e a esposa de Ló. Depois eu vou fazer essa questão. No nosso corpo, a principal função do silício é de manter a elasticidade dos tecidos. Na sua forma orgânica, então o silício SiO2 está presente então no tecido conjuntivo, nos ossos, nas cartilagens, nos tendões, na pele, cabelos, unhas, pulmões, nos linfonodos e nas paredes da artéria. Lembrando que o nosso coração é magnético, né? Silício também ele era muito utilizado em relógios, principalmente relógios de pulso, para contabilização do tempo, tá? E o que tem a ver o silício com essas árvores gigantes do mundo antediluviano? Silício era a base dessas árvores, tá? Essas árvores, um parênteses que eu vou colocar aqui, e vou pedir para o Samuel também explicar, o que era a árvore do Éden, né? Que as pessoas pensam que a árvore descrita lá em Gênesis é uma árvore que eu abro a janela da minha casa aqui e penso que é uma mangueira, eu penso que é um jatobá que está aqui perto da minha casa, ou algo do tipo, e a sua funcionalidade e conexão. No centro do mundo, onde ficava a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, o que o pessoal chama de árvore da vida, por ter um ponto energético, magnético muito forte, cresceu uma árvore, além das outras, muito maior, e ela era um ponto de conexão dimensional, né? Até hoje, no centro-norte, existe o efeito da aurora boreal, que é um fenômeno eletromagnético, e que, inclusive, os povos antigos, quando observavam aquilo, e tem a cor esverdeada, eles ainda a chamavam de árvore, né? Do centro do mundo, porque a árvore cósmica, porque eles observavam como se fossem as cores de uma folhagem, né? E essa era o ponto de conexão que o homem, o ser humano, ele tinha no centro do jardim, que não era para ser acessado, né? E é o que foi acessado, e as pessoas sempre entendem que os frutos de antigamente são como os de hoje, que você pega, tira ele da árvore, ele cai no chão, ele vai apodrecer ou algo desse tipo. O mundo edênico, ele não possuía isso. As coisas não apodreciam, e esses tipos de frutos eles eram como cristais de quartzo, conectados às árvores, porque as árvores são como antenas, né? Hoje mesmo ainda, pela forma que as árvores estão hoje, existem estudos que mostram que as suas raízes são conexões com a Terra, e elas mesmas têm espécies de comunicações entre si. Então, árvores sempre foram conexões, né? E o homem, ele se energizava com esse tipo de conexão. Não era exatamente ele pegar ali, comer, morder aquilo e defecar, ou coisas desse tipo, porque o mundo edênico ele era diferente, tá? Não havia micro-organismos, não havia esse tipo de coisas que agem no mundo microscópico, que as pessoas imaginam que ocorria no Éden. Não,
Não havia esse tipo de coisa, as coisas ainda tinham uma natureza diferente. Então a árvore edênica ela era uma conexão principal que não era para ser acessada, do qual o guardião, do qual várias mitologias mostram isso, e na própria Bíblia mostra, o guardião dela era uma chamada serpente, que no caso é Satanás, a serpente do Éden, né? A serpente é um símbolo da forma dos serafins, do qual as pessoas geralmente não sabem também, os serafins têm essa forma de serpentes ardentes, tá? Alguns trechos da Bíblia o pessoal traduz por serpente ardente, mas ali está escrito serafim, tá? Então aquela serpente descrita no Éden não era um animal que foi possesso, não é um animal que Satanás se transformou, aquilo é um símbolo da própria forma angelical de Satanás que guardava essa árvore central que não era para ser acessada. Né? Essa conexão que o Samuel falou é o melhor estilo do filme Avatar, tá? Na Bíblia diz que existem anjos com 4 faces, uma face de águia, uma face de homem, uma face de, acho que gado, né? Existem também aqueles que têm faces de leão. Então, gente, a criação de Papai do Céu não é só o que a gente vê por aqui, tá bom? Exato. Inclusive, os animais, os anjos não parecem animais. Os animais é que parecem anjos. Os animais, exato, eles foram criados por Deus como alusão e homenagem que Deus fez aos anjos. Cada animal, ele tem a sua habilidade especial que nós não temos. Animais são sensores. Por exemplo, elas usam o infravermelho para caçar. Morcegos usam o sonar para caçar. Cachorros, eles têm um olfato muito mais apurado do que o nosso. Águia tem visão. O salmão se guia pelo campo eletromagnético. Tartarugas também. A diferença entre petrificação e fossilização. A petrificação que houve desse mundo antigo, ela foi elétrica, através de plasma. Para quem não sabe o que é plasma, é o 4º estado da matéria, que a gente aprendeu na escola que a matéria era só, né? E o plasma, ele representa 99% de tudo que existe. Tá? Tem um cientista muito renomado, por nome de Peter Mungo. Ele é australiano, ele é físico de plasma, tá? Essa é a formação dele. E existe também o Anthony Parrott, também físico de plasma. A fossilização é a preservação, então, desses tecidos, através de queima do carvão, né? Através de conservação na imersão por pinche, que é o poço de La Brea, na Califórnia, ou por turfa. Existem mastodontes fossilizados, tanto na Escócia quanto no Colorado, em campos de turfa, tá? Que aí formam um molde, os tecidos são substituídos ali, tá? E esses tecidos são preservados. A ciência convencional, essa falsa ciência, e aí existe, tá, uma árvore petrificada que rompe essas camadas e atravessa todas essas camadas. Então, peraí, a árvore, ela começa na primeira camada, que começa com 100 milhões de anos, aí a segunda camada com 70, aí a próxima a 20 milhões de anos, e a última com 5 milhões de anos. Essa árvore, ela conseguiu viver 100 milhões de anos? Que árvore é essa, né? A árvore Matusalém? Então, não consegue, a conta não fecha. Um outro problema também dessa escala que a pseudociência usa, dos 10 mil anos para a fossilização, tinha um lago estreito e profundo no Utah, nos Estados Unidos, e que lá foram encontradas ossadas fossilizadas de 27 mastodontes, e não só mastodontes, como tinham ursos gigantes, camelos, da megafauna, né? Eu moro próximo aqui à Lagoa Santa, Minas Gerais, e aqui é o lugar onde foi encontrada a tal da Luzia, que é uma farsa, né? Mas aqui foi achado também tigre dente de sabre, preguiça gigante, que dá mais ou menos uns 8 metros de altura, etc. Existe uma megafauna. O que acontece? Então, segundo a versão mainstream, a versão que é colocada nos livros de história, foi o seguinte: existia um mastodonte, tá? Passeando, de repente ele escorregou e caiu dentro desse lago, estreito e profundo. 27 metros de profundidade por 30 de diâmetro. E aí, passaram-se 10 mil anos, ele se fossilizou. Depois de 10 mil anos, no mínimo, veio outro mastodonte, caiu, passou o mesmo processo, aí vieram o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar ao 27º. Tá?
E isso também com outros animais caindo ali dentro. Essa é a explicação ensinada. O termo lore, isso não bate. Eu vou tentar buscar na natureza qual que era o cenário que o Peter Mungo utilizou. A água fóssil que era desse lago estava fundida, grudada nas ossadas dos mastodontes. A água estava fossilizada junto dos ossos. Ele falou, caramba, o que pode existir na natureza que transformou a água em carbonato de cálcio, né? E alguns cristais de calcita. Calcita, para quem não sabe, é muito utilizado em cimento, né? Que é o calcário. E aí ele foi pesquisando e encontrou um grupo de russos que eles chegaram a um experimento e viram que grandes descargas de raios na Terra liberam enormes quantidades de nêutrons. E ele chegou à conclusão, a água, né, todo mundo sabe a fórmula química é H2O, e nela você tem 2 prótons de hidrogênio, 8 prótons de oxigênio, total de 10. O carbonato de cálcio, você precisa de 5 vezes isso, ou até mesmo, dependendo do caso, 50 vezes isso. Ok? Ele falou, cara, então eu preciso fechar essa conta química. A resposta está nos raios. Raio está associado, vinculado ao plasma. Toda vez que há uma grande descarga de raio, libera-se em todo o meio ambiente, na água, no ar, na terra, enormes quantidades de nêutrons. Esses nêutrons adicionados fossilizam a água e transformam a água em carbonato de cálcio. A diferença é o seguinte, quando caem, então, essas grandes descargas de raio, é liberados os nêutrons, e esses nêutrons, eles pegam a água, e numa reação química, eles vão fossilizar a água, transformando a água agora, não em H2O, mas em carbonato de cálcio. Isso explica por que os fósseis dos mastodontes estavam fundidos, fossilizados junto com a água, porque não é fossilização, é petrificação. Qual que é a diferença? A petrificação, ela é de 5 horas ou instantaneamente. Exato. Que é a petrificação. Isso, que ocorreu no dilúvio e que é provocado por plasma, tá? O universo elétrico em laboratório, você consegue provar isso. E isso que o Júlio está falando, galera, assim, muitas das pessoas acreditam que o dilúvio só foi uma grande inundação, né? Inundou, transformou a face da Terra, mas assim, foi algo muito mais tremendo, né? Teve uma grande... um efeito elétrico gigantesco na Terra, né? E daí isso fecha direitinho com o que o Júlio está falando, né? Inclusive tem alguns estudos que mostram que o silício, ele petrifica com descarga elétrica, alguma coisa assim, né? E também o Júlio falou ali sobre as calçadas dos gigantes ali, se a gente for ver, que nem ele falou, a natureza jamais ela vai fazer formas geométricas perfeitas, octagonais ali. Ali são as fibras das madeiras, né? E uma coisa assim que leva a gente a pensar e acreditar nisso, porque assim, essas árvores gigantes, galera, elas não estão só em um lugar. Tem aquela ali, por exemplo, a Davis Tower, né? Inclusive a Davis Tower, cientistas usaram aparelhos e mediram, fizeram uma leitura abaixo dela e descobriram que existe, sim, raízes petrificadas em uma circunferência de mais de 5 quilômetros afastado dela, né? A Davis Tower, né? Então, assim, não existe, por exemplo, assim, só tem a Davis Tower. A gente até poderia desconfiar, mas de repente não é, né? De repente é alguma formação rochosa mesmo, mas não, galera. Elas estão espalhadas por toda a face da Terra, né? Tem aqui no Brasil, tem no Canadá, tem na África do Sul, tem em todos os lugares, né? Hoje eles nos ensinam na aula que são os famosos planaltos, né? Mas daí a gente fica pensando, como que uma montanha vai ser extremamente reta no topo dela, né? É uma coisa que a gente não pensava antes. A erosão não funcionou, né, Ale? Só teve a erosão lateral no topo das mesetas, tudo plano. Não teve erosão. Pois é, Júlio. Então, a gente fica pensando nisso, né? Então, elas não... Se existisse uma só, cara, até eu não acreditaria, mas elas estão em todos os lugares, né? E uma coisa também que o Samuel falou, né? Assim, se a gente fizer uma pesquisa, galera, a gente vai achar vários mapas antigos. E nesses mapas, tá até na Bíblia, né?
existem uma árvore gigante neles, né? Tem um mapa e no meio desse mapa tem uma árvore gigante, né? Hoje os povos antigos, galera, eles olhavam para a aurora boreal e hoje sobrou só a energia dela, né? E eles olhavam, pô, ela é aquele negócio lindo no céu, né? Verde. Pô, é uma árvore, né? Olhavam assim, os povos antigos, então eles representavam como uma árvore também, né? Porque na verdade era uma árvore, então eles olhavam a aurora boreal, aquela cor verde, olhavam assim, as folhas dela, né? Perfeito. Eu estava falando então que no Canadá cortaram-se árvores para fazer a distribuição de torres e cabos de energia de alta tensão. Um dos cabos acidentalmente caiu, tá? E tocou esse toco dessa árvore que foi cortada. Ficou em contato por 5 horas. Os técnicos conseguiram remover esse cabo de alta tensão. Sabe o que aconteceu com o toco dessa árvore? Se petrificou. Ou seja, a ciência de verdade é isso, é experimental. E não zilhões de anos a qual eles colocam como é a questão da petrificação e da fossilização na ciência, na pseudociência, na ciência mainstream. Bem, quando a gente lê na Bíblia sobre a mulher de Ló, né, que ela olhou para trás na destruição de Sodoma, Gomorra, 5 cidades ali do Vale do Mar Morto, a Bíblia fala que ela se virou, né, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Tem muitos ateus que dão risada. Ah, você crê numa cobra falante, você crê numa mulher que virou estátua de sal, não sabendo eles que a Bíblia é o maior livro de ciência de todos os tempos. Ela é a própria palavra do Eterno. Houveram descargas de plasma, tá, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Batalhas angelicais. Não só tiveram precedentes em Sodoma e Gomorra, mas um evento muito semelhante com a destruição dessas cidades ocorreu no Vale do Rio Indo, no Paquistão, na cidade de Mohenjo-Daro. Até hoje verificou-se lá enormes quantidades de radiação com uma explosão de uma bomba atômica. Engana-se quem acha que Oppenheimer foi o pai da bomba atômica, e ele criou a bomba atômica. Ele só redescobriu o conceito. Bombas atômicas, por mais estranho que vai eu falar aqui, mas eu tenho que falar a verdade, são armas angelicais, que já ocorreram no mundo antigo, inclusive o próprio Oppenheimer falou isso. Quando ele foi entrevistado, após ele fazer o teste da bomba atômica no deserto dos Estados Unidos, falou, cara, isso é um grande passo para a ciência, você descobriu uma bomba e tal. Falou, não, cara, isso já aconteceu há 5.000 anos atrás, lá em Mohenjo-Daro. O próprio Oppenheimer, não estou inventando a roda aqui, não. Então, nessa descarga de plasma caindo sobre Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, que olhou para trás, ela ficou para trás, ela foi permeada por essa radiação, instantaneamente, a petrificação, ela transmutação, ela retira uma substituição de minerais do seu corpo. É retirado o carbono e é colocado ali sílica e cálcio. Em outras palavras, pedra. Você vira uma rocha. É exatamente o que aconteceu com a mulher de Ló. Tá? Quando a gente olha, então, para Canaã, nos dias de Josué, que o povo foi conquistar a terra, a Bíblia fala de cachos de uva que eram necessários 3 homens para carregar. As pessoas leem a Bíblia e fica, né, poxa, não questiona, mas como é que é isso aqui? Né? Como é que existem cachos de uva hoje dessa magnitude? Não. Se eu sair aqui da minha casa e for num sacolão, num varão aqui, ou numa plantação, eu não vou achar um cacho de uva que 3 homens para carregar. Como é que acontecia isso em Canaã antiga? A gente tem que falar aqui que era uma época antiga e que justamente o silício entra nessa composição ainda, um resquício do mundo antediluviano, a qual a gente tem que lembrar que os cananeus, tá, tinham tribos de gigantes ali, uma corrupção genética, a qual eles também eram engenheiros genéticos, tá? Então Deus usou daquela tecnologia daqueles povos ali, tá? Inclusive eram híbridos, eles não eram 100% humanos, né? Por isso que Deus mandou matar mulher, animais, velho, crianças, tudo, porque era uma genética corrompida, né? E eles iam herdar ali aquela tecnologia deixada na questão de agricultura. Então isso aí tanto é uma questão de engenharia genética, como uma composição química, ou seja, aquelas uvas ela tinham uma composição mais baseada em silício. Só por causa da genética nascia um espírito mal, algo desse tipo? Como que é isso? As pessoas têm que entender que os seres que entravam nesses corpos, e etc., eles eram demônios, seres caídos. Por isso que você percebe que gigantes, ou esses tipos de povos,
esses tipos de seres, eles sempre eram maus e sempre, inclusive, como a gente percebe, mencionados na Bíblia como inimigos, por exemplo, do povo de Deus, do povo de Israel, né? Ou dos povos no geral. Os índios sempre contam que eles batalhavam contra eles. Então eles não eram seres comuns, eram seres demoníacos que vêm aqui em carne. Assim como você é um espírito que Deus soprou, que Deus, ele é um espírito anterior a isso aqui, esses seres, eles também eram espíritos malignos e eles vinham, geralmente, sempre nessa genética corrompida. Então, por isso que Deus, ele não tinha piedade em que matasse esses seres, porque não era nem de direito que eles viessem aqui. Mas como os anjos se corromperam com o ser humano e trouxeram esses seres para cá, eles acabaram adentrando na matriz genética, na história humana, e estão aí até os dias de hoje. Geralmente eles sempre fazem parte das dinastias. Então é por isso que Deus, ele mandava matar essas famílias, né, essas pessoas, né, que a gente olha pelo lado mais humano e pensa, será que eram pessoas comuns? Não, não eram pessoas comuns. Ateus sempre usam esse tipo de argumento para falar que o Deus do Velho Testamento era um Deus sanguinário, só que eles desconhecem todo esse tipo de questão que ocorreu no mundo antigo, que esses seres adentraram aqui e se misturaram com o ser humano. Muito bem colocado, Samuel. Eles têm a visão de que toda cultura tem que ser preservada, né? E a gente tem cultura, a própria Bíblia fala, passavam seus filhos no fogo, a Moloque, né? É isso exatamente, esses gigantes, eles destruíram essas árvores gigantescas, né? As pessoas podem perguntar, por que elas não existem mais? Além da questão da petrificação, muitas delas foram destruídas por esses gigantes, tá? Para quê? Para usar o composto mineral do silício, que era tão necessário para eles, para construir monumentos antigos e outras formas de tecnologia que eles utilizavam como banco de dados, um computador, não baseado hoje que a gente tem, mas baseado em quartzo, tá? Como um HD baseado em quartzo, para gravar dados, tá? Algo digital. A questão é o seguinte, a Bíblia, quando a gente observa, ela fala das pedras preciosas, viu, Priscila? Agora a questão que você gosta aí, do peitoral do sacerdote, dos muros da Nova Jerusalém, né? E a gente observa que essas pedras, ela tem a sua ligação com silício e com energia elétrica. Eu vou falar algo aqui, eu não vou dar muitos detalhes, porque não é o tema da live, mas o espírito, ele é elétrico, tá? O nosso espírito, ele é elétrico. Tanto que na Nova Jerusalém nós vamos receber um novo corpo, tá? Um novo avatar. Para quê? Para que o nosso espírito venha ter uma interação maior, que esse corpo limitado e que sofre a corrupção, ele passa. E os nossos corpos, então, vão ser baseadas, tá? Essas pedras preciosas que estão no templo é corpo. Então, o corpo vai ser a base genética da gente, que hoje é o carbono corrompido. Lembrando que o carbono, ele tem tudo a ver com o número da besta, 666. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Então, a nossa base na Nova Jerusalém não vai ser essa do carbono, e sim vai ser a base dessas pedras preciosas que ficavam no peito do sacerdote e que estavam na Nova Jerusalém, né? Então, quando a gente pega Apocalipse 21:20, eu não vou ler aqui para não tomar tempo, Êxodo 39:10 fala dessa questão das pedras preciosas. Pra você ter uma ideia, Deus, ele tem os seus códigos. Quando você pega a fórmula química do silício, SiO2, que é o dióxido de silício, né? Se você deitar o número 2, esse SiO, aí o 2, você deita ele, vai formar a palavra Sion, Zion, né? Jerusalém. Olha que interessante isso. Então Deus, ele tem a sua forma de colocar todas essas questões. Sobre a questão dos minerais e as cores das árvores petrificadas, tá? A gente observa, por exemplo, que a ametista, né? Ela provoca a cor roxa, o jacinto vermelho, né? Existem quartos também azul e verde. Então, ou seja, a questão dos minerais, dessas pedras preciosas, óxido de ferro provoca a cor vermelha, por isso que a gente vê pedras petrificadas aí, né, com essa coloração também. Então nós receberemos um novo DNA, assim como tem a marca da besta, aí tem a marca de Deus, a qual ele vai selar as pessoas, né, na testa. Por que na testa, né? Está relacionado ao nosso pensamento, aquilo onde que Deus fecha. O super-homem, ele falava com o pai dele através de cristais. Ele ia no lugar que era gelo ou se era quartzo, com muitos cristais pontilhagudos, e ali ele sentava, ele clamava ao pai dele, e aqueles cristais todos brilhavam,
enquanto o pai se manifestava ali, não o pai, mas pelos cristais, e conversava com Cristo. Da meio oral do sacerdote no templo ou na tenda sagrada, né? Até tô mostrando a imagem. Inclusive tem lugares abaixo da terra, tem uma caverna no México que tem uns cristais gigantescos, né? Lembra muito essa cena aí do Superman, né? E Superman ali, se a gente for ver, tem uma cobra ali no peito, ali, né? No meio daquele diamante ali. Verdade. A questão também do Star Wars, né? Acho que o Darth Vader ele tem um peitoral muito semelhante com o do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Inclusive, aquele peitoral era fiado com fios de ouro. Ouro é o melhor condutor elétrico, tá? O Darth Vader ele tem 9 detalhes nesse peitoral dele, que é exatamente as 9 pedras que Satanás possui, né? Sem contar o engaste de ouro que a Bíblia fala ali, né? Naquela citação do querubim caído, tem 9 pedras que são mencionadas em Satanás. E o Darth Vader tem exatamente 9 detalhes de pedras no peitoral, porque ele simboliza a queda de Satanás, tanto que é Anakin Skywalker. Anakin vem de Anunnaki, desses seres que caíram do céu, aqueles que vieram do céu, no sumério, e Skywalker, o caminhante do céu, né? Perfeito, Samuel, muito bem lembrado. A gente vê isso muito em Hollywood, né? Na mitologia escandinava, a gente tem aquele questão do filme Thor Ragnarok, lá mostra a Yggdrasil, que era aquela árvore central, né? A qual tinha 9 mundos relacionados ali, que é nada mais do que o campo eletromagnético toroidal da Terra. Era essa Yggdrasil, que os povos antigos, eles não são homens primitivos, ogros das cavernas, não, né? Eram povos com alta tecnologia. Essa visão de Darwin está totalmente equivocada, né? Quando você lê o Gênesis, você vê um nível de conhecimento e tecnologia muito grande, longe daqueles livros de história que nos passam, né? Por exemplo, tem um vídeo bem interessante, que é o Jack e o Caçador de Gigantes, né? Porque o principal ali, né, do ator, ele chama Jacob, ou seja, Jacó. É uma clara alusão na narrativa bíblica da escada de Jacó, onde que Jacó ele pega uma pedra, tá? E aí uma alusão ao silício, e se deita em cima dela como um pedaço de memória e ponto de conexão com o mundo espiritual, né? Nesse filme Jack, o Gigante, é descrito como um gigante, né, até uma árvore, né, a gente tem a questão também dos contos infantis como o João e o Pé de Feijão, então eles esfregam essas verdades na nossa cara, né? O próprio filme Avatar, o personagem principal lá chama Jake, né, uma clara também alusão a Jacó, e tem a árvore central, acho que chama Eiwa, né, que era essa árvore que ficava no centro do jardim. Inclusive o Éden não era na Israel que a gente conhece hoje, como alguns colocam, ou algum outro lugar no Oriente Médio, no Iraque. O Éden era no centro-norte da Terra. É coisa que eles nos escondem, né? E os satanistas sabem disso. Tanto é que eles usam uma estátua de pedra, né, de coruja, lá no Bohemian Grove, na Califórnia, para continuar passando os seus filhos, essa elite maldita, né, os Illuminati, em culto, né, a esses deuses. E os povos antigos, eles sempre tiveram essa questão de montes ou lugares sagrados, né? Aludindo também a essa questão de árvore de silício, o Monte Fuji no Japão, o Monte Kailash no Tibete, o Monte Uluru, aquele da Austrália, que os aborígenes falam muito dele, feito de arenito, aquele monobloco, né, monolito. O Monte Graham, no Arizona, nos Estados Unidos, que era sagrado com a tribo, esqueci o nome da tribo lá dos Estados Unidos. Inclusive, o Vaticano construiu o telescópio Lúcifer, esse lugar sagrado para os índios, e os índios, antes do Vaticano construir lá, já falava que tinha avistamento de UFOs, aquilo que a gente chama hoje de disco voador, que a gente sabe que essa questão alien nada mais são do que anjos caídos, travestidos de alienígenas que vieram de outras galáxias, coisa que não existe. Tudo está dentro do domo, dentro da nossa Terra plana. Isso, elas apresentam um ponto de energia muito grande, muito forte. Aí o que ocorre hoje? Você percebe que tem muitos fenômenos ufológicos próximos, né? Por isso que em Minas Gerais você vê bastante informações desse tipo, e aí você ouve muito falar sobre fenômenos ufológicos nessas regiões, né? Eram antigas árvores que eram as antigas conexões com esse mundo espiritual, entendeu? Muitas dessas árvores chegavam muito próximas à abóbada celeste, e eram essas conexões. Como eu disse, árvores são antenas, né? As grandes antenas naturais da Terra. Também vale lembrar que no dilúvio,
a grande quantidade de silício que se formou na atual crosta terrestre, ela faz parte do quê? Do desprendimento desses pedaços que saíram da abóbada devido à guerra celestial que houve. O dilúvio, que eu ia falar aquela hora, eu até esqueci, ele não foi apenas uma chuva comum. As pessoas pensam que apenas caiu uma grande chuva e a terra foi enchendo e acabou. Não. Houve um cataclisma muito grande em vários pontos, como o Ale também comentou, totalmente elétrico, uma guerra celestial, em que pedaços do firmamento e pedaços das vimanas, que são as carruagens que esses seres se movimentam, principalmente os caídos, né, se despedaçavam e caíram aqui na Terra, e que proporcionou toda essa fossilização e principalmente o quê? A petrificação. E muitas delas foram coisas instantâneas, porque você percebe que há animais ou algo desse tipo, que eles estão em um tipo de comportamento, estão comendo, ou estão juntos ali como uma manada, e você vê que eles totalmente se petrificaram instantaneamente. O Júlio comentou que há petrificações que são provadas hoje em laboratório em 5 horas, mas devido à magnitude que ocorreu naquela época, provavelmente algumas das coisas ocorreram em segundos, se petrificou tudo. Então o dilúvio ele foi primeiro grande juízo de Deus na Terra, e ele é marcante, por isso que a ciência tenta negá-lo de todas as formas, mas ele foi água, silício e descargas de plasma, né? Um grande juízo, o grande primeiro batismo da Terra, né? É isso que ocorreu no dilúvio. Então, tem tudo a ver com o firmamento. Para quem não conhece, a gente tem um vídeo que chama Firmamentum. Se o pessoal depois acessar lá, assiste e vai ter uma ideia geral, né? Bem explicada ali sobre toda essa questão de como é o dilúvio, quais são as provas que a gente tem e por que nós dizemos que o próprio firmamento ele é quartzo. Ele é o processador natural da Terra, onde a gente está confinado. O firmamento ele é de quartzo, ele é cristal de quartzo, assim como a Nova Jerusalém. Também vale lembrar que a Nova Jerusalém, ela faz alusão ao nosso DNA, ao nosso corpo futuro. Assim como nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito, o Espírito é elétrico, a Nova Jerusalém, ela também faz alusão não só ao templo de morada de Deus, mas também ao nosso futuro corpo. Por isso que é mencionado todas essas pedras, né? Porque estão relacionadas a essa condutividade do Espírito de Deus em nós, que vai permear e passear por nós de uma maneira muito mais completa e plena, que é vida, né? Por isso que você tem que dar um choque na pessoa para ver se ela consegue ressuscitar, né? Porque tudo é elétrico e eletromagnético nesse mundo. É tão assim que aquilo faz alusão ao nosso DNA, que o nome de Adão, em hebraico, Aleph, Dalet, Mem, ele tem uma numeração, que é 1, 4, 40, porque as letras hebraicas elas são equivalentes a números, e isso dá 144. Por isso que a Nova Jerusalém ela tem vários tipos de medidas que é dito do 144, como eu falei, a altura de um homem, de um anjo, aquilo remete ao código de Adão, assim como o 666 é o código da besta, da serpente, o 1440, ou seja, 144, ou aquilo que o pessoal disse, simbolicamente, 144 mil, ele faz alusão ao quê? Aos salvos, ao nosso novo DNA que teremos na Nova Jerusalém, né? Ao nosso novo templo, ao nosso novo corpo, entendeu? Então, tudo isso está conectado, e isso não é coincidência, são conexões, por isso que a Bíblia fala dessas pedras, e às vezes as pessoas deixam tudo isso escapar, por quê? Porque elas não têm essas chaves de informação, não têm esse tipo de conhecimento, então elas leem ali por cima e pensam que tudo isso é um papo, digamos, de louco. Não, tudo isso está conectado e a gente percebe que vai montando toda uma lógica e as peças do quebra-cabeça, tanto em história, arqueologia, geologia, ciência, metafísica, nas escrituras, teologia, vão se encaixando tudo e formando o padrão da nossa história esquecida. Os gigantes de silício, né? Quando a gente vê o livro de Enoque, tá? E o livro de Enoque, ele sempre fez parte da escritura, né? Claro, o livro de Enoque, e quem não conhece eu recomendo, e fala dos gigantes. Bem, se você for pegar a medida que Enoque dá, daqui a pouco eu vou até falar a referência onde está, você chega à altura de um gigante de 135 metros. Tá? Tem gigantes petrificados, eles eram a sua base também de silício, eles foram petrificados por essas descargas de plasma que ocorreram ali um pouquinho antes do dilúvio. Os gregos chamam isso da Guerra dos Titãs, né, a titanomáquia. No Rio de Janeiro a gente tem um gigante, tá, que foi petrificado
em plena Baía de Guanabara. Não à toa no nosso hino nacional é falado de gigante pela própria natureza. São as montanhas misteriosas do Rio de Janeiro. Se você for olhar, o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por esse complexo montanhoso. E é singular em todo mundo, chama a atenção de todo mundo que chega no Rio, nota a beleza de você chegando, principalmente pela Baía de Guanabara, né? Então essa junção dessas montanhas, né, com a Bahia, traz um tipo de beleza singular ao Rio de Janeiro. Entretanto, não à toa o Rio é chamado de quê? Cidade maravilhosa, né? Tupinambás. Os Tupinambás, eles habitavam essa região da Baía de Guanabara. Eles se consideravam, entre todas as tribos indígenas do Brasil, aqueles com maior tecnologia e civilização. E eles tinham contato com aquilo que a gente conhece como OVNI, como alienígena, como anjo caído, a qual repassavam informações aos Tupinambás. Tá? Hoje tem uma pequena tribo dos Tupinambás habitando no sul da Bahia. Tá? Lembrando que a salvação é universal. Tá? Deus salva tanto o cita, quanto o grego, quanto o judeu. Não é porque a pessoa pertence a tal etnia, porque todos nós, a Bíblia é bem clara, ficamos longe de Deus. A nossa reconciliação com o Pai é através de Cristo. Nós não podemos julgar a ninguém. Tá? Gonçalves Dias, num poema, ele canta essa beleza, né, da Cordilheira do Rio de Janeiro. E a Pedra da Gávea, ela representa, então, exatamente, ela é a cabeça do gigante. E ela tem inscrição. Ela tem uma inscrição na lateral, como uma espécie de coroa ou elmo, em fenício arcaico. Né? Coroa ou elmo, né, uma inscrição na lateral em fenício antigo. É um capacete, uma espécie de capacete de guerreiros. Uhum. Isso, exatamente. Né? Isso está ligado ao quê? Toda a questão do Rio de Janeiro, né, que é a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, o Corcovado, o Morro Dois Irmãos, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o próprio Pão de Açúcar, inclusive o Pão de Açúcar é onde está o Cristo Redentor, que era genital do gigante. Não à toa que aquele Cristo Redentor, de cristão não tem nada. E aquele lugar sempre foi falado pelos Tupinambás, morada dos deuses, casa dos deuses, aberturas de portais dimensionais, é onde que os deuses vinham e se manifestavam ali. Então, lá embaixo tem, se eu não me, agora eu não sei que parte, a Prisca de repente pode contar para nós onde é que é aquela parte lá, se é eu não conheço muito o Rio de Janeiro, né? Lá embaixo é o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então ali tá escrito Tessame Red, eu acho que é. Pois é. Então lá embaixo tem um gigante também, lá, ó, petrificado. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Lá embaixo, o Pão de Açúcar, né? É a cabeça de um gigante petrificado também. Daí tem uma parte ali que é um braço. Aqui dá pra ver bem, ó. Os caras estão tudo ligados no Rio de Janeiro. Eles esfregam na nossa cara a verdade, entendeu? E colocam como algo mitológico. Isso aí, tá ligado, Wally? A geomancia. Esse é o comercial da Johnny Walker, pra quem quiser rever também no YouTube. Tu vê só, né, cara? Depois a Johnny Walker... Se quiser falar um pouquinho de geomancia, Júlio, fala sobre geomancia aí um pouquinho. Perfeito, geomancia. Qual que é a base científica dessa questão do gigante de pedra do Rio de Janeiro? Primeiro que historiadores de grande renome, na minha opinião, o melhor historiador do Brasil, L'Oriel Rocha, ele tem um conhecimento muito semelhante, tá? E ele defende pontos de vista muito semelhantes a isso que nós estamos passando. Não idêntico, mas muito semelhante. E ele fala a questão da geomancia. O que é geomancia? Os povos antigos, eles tinham uma crença natural que, dependendo da forma geométrica de um determinado lugar, por exemplo, se um lugar tinha uma forma de esfera, ou uma forma de uma tartaruga, ou uma forma de águia, inclusive em Jacarepaguá, tem um morro, acho que chama Pedra Branca, ou algo do tipo, que é uma forma de uma águia, perto ali da Rede Globo, que é uma águia petrificada do mundo antigo, tá? E você vê que é algo colossal, tem muitos metros ali de altura. Esses povos, eles atribuem uma espécie de energia a um fenômeno paranormal, sabe? Um acesso ao mundo espiritual desses lugares. Existe uma energia natural que flui. Porque quando esses gigantes morreram, o próprio livro de Enoque fala que os espíritos deles seriam almas vagantes, almas penadas, tá? Que eram espíritos da terra. Eu quero falar algo muito importante aqui. Tem gente que acha que Deus outorgou e chancelou, e que nesse relacionamento entre anjos e humanidade, Deus foi lá e colocou um espírito, como o nosso, dentro desses corpos de gigante. Não.
Os anjos caídos de Enoque fizeram essa manipulação e essa vinda dos gigantes, e o espírito desses gigantes já eram espíritos de anjos caídos, que já tinham caído naquele primeiro 1/3 com Lúcifer. Tá? Então, quando eles perderam seus corpos no dilúvio, o espírito deles ainda fica uma ligação com o lugar onde está o corpo. Lembrando que na cultura judaica eles queriam que o espírito ficava próximo ao corpo até 3 dias. A questão de Lázaro, né, que Jesus chegou no 4º dia, ele falou: Senhor, você demorou tanto, né? Ele já está morto, enterrado e com a pedra em cima. Já era. O espírito já não está mais próximo do corpo. Essas entidades, esses espíritos caídos de gigantes que morreram no dilúvio, eles conseguem uma conexão elétrica. No nosso canal nós vamos mostrar como isso funciona, que eles permanecem perto desse corpo deles. E através de rituais e de monumentos, como é o Cristo Redentor, abre-se portais dimensionais e esses espíritos conseguem ter acesso à nossa realidade. Algo semelhante com o CERN. O CERN, lá na Suíça e na França, são portais no mundo antigo, do mundo moderno. Então, o que acontece? Existem vórtices energéticos e através de linhas de lei. Quem não conhece linha de lei, pode fazer uma pesquisa rápida. São linhas de energia, linhas magnéticas que percorrem todo o plano e formam figuras geométricas através do magnetismo. Se todas as pirâmides, círculos de pedras, zigurates, a Torre de Babel, né, um Etemenanque, todos estão conectados em cima desses vórtices de energia. Tá? Eram portais dimensionais do mundo antigo. Hoje não são construídos mais, que os portais dimensionais são feitos dentro de laboratório. É os CERNs que são utilizados. Né? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem, inclusive, o rei João, quando veio de Portugal para cá, o que o Ale estava falando, existe outro gigante petrificado na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, esse menor, tá? Deve ter mais ou menos aí uns 20 metros de altura. Esse do Rio de Janeiro bate com aquilo que no Enoque, deu muita risada, né, do livro de Enoque, muitos escandalizaram e colocaram o livro de Enoque como uma lenda ou uma fantasia, que lá fala que os gigantes possuíam até 3 quilômetros de altura. Quando a gente vê esse gigante das montanhas do Rio de Janeiro, é exatamente a altitude que tem. E esses caras são ocultistas. Percebam que na planta do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro foi fundado, a construção da cidade se deu dos pés do gigante para a cabeça. Exatamente com aquilo que é chamado no hinduísmo e no satanismo de energia Kundalini, a energia da serpente, que começa da base e vai passa pela espinha, acessa 33 vértebras e chega até a cabeça. O espírito, ele precisa de um corpo para interagir na matéria. Caramba. Nós somos espírito em essência. Sim. Nós não somos um amontoado de carne, passando por essa terra uma experiência física, e depois nós seremos seres espirituais. Não. Nós somos, em essência, seres espirituais, passando momentaneamente uma experiência carnal, e depois voltaremos àquilo que é a nossa essência primordial, voltaremos a ser espírito, e receberemos novos corpos. É assim que a Bíblia fala? Caramba. Então, o que acontece? Esses anjos caídos são seres... Não estamos falando de reencarnação, não, tá? Não vão confundir com o espiritismo. Mas somos seres pré-existentes. Apenas falar, não vou adentrar nisso, mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não se destitui algo que você não fez parte. Tá? Então, a mesma coisa, seres malignos, eles adentram, só que eles não tinham direito, eles já tinham perdido o direito. Então eles precisam de um avatar para entrar. Exato. Muito eles precisavam legal, esses anjos caídos, eles precisavam de um corpo para interagir na matéria. Esse era o plano dos sentinelas. Construir um corpo maior, mais forte, com poderes mágicos, psíquicos, para entidades demoníacas já caídas habitarem o corpo desses gigantes. Tá? E eles hoje são os demônios. Tá? Tanto é que quando Jesus expulsa, né, os demônios do endemoniado gadareno, eles pedem para entrar o quê? Em porcos. Assim, esses são os espíritos que tentam possuir nosso corpo. Né? Por quê? Por que eles gostam de possuir corpos humanos? Para voltar a ter os prazeres e a conexão com o mundo material, que eles tinham antes de morrer no dilúvio. Para quem ainda é cético na questão de gigantes de pedra, nessas formações foram encontrados tecidos e órgãos extremamente idênticos ao nosso corpo humano. Coração, inclusive com sangue fossilizado, você vê ali, passa como em pó. Então,
Porque esses anjos caídos perderam o seu acesso ao mundo físico. Então, por isso que esses lugares onde que ficaram os restos dos corpos dos gigantes são sempre culturas antigas, ou foram construídos monumentos ou cidades nesses locais. Lembrando que os grandes construtores de cidades são quem? Maçons, maçonarias, os construtores da civilização. Que sempre estão ligados à tecnologia, a esse conhecimento e a amontoar as pessoas dentro de cidades. É que hoje nós nos acostumamos com isso. Mas aquilo que Deus ele tinha para nós, na verdade, era uma vida ao estilo Éden, relacionada à natureza, livre, com espaço, né? Uma energia livre de verdade. Agora, esses caras, eles propõem tecnologia, amontoam as pessoas em cidades, têm suas arquiteturas, suas construções, entendeu? Esse é o tipo de questão que eles sempre estão atreladas a essas civilizações, igual às civilizações da estátua de Daniel, que tanto é o decaimento genético, né, como o contar dessas civilizações, como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né, a Casária ou Tartária atual, sempre vai caindo nesses tipos de impérios atuais, do qual eles vão sempre fazendo parte, comandando o mundo através desses impérios. Mas é um decaimento genético. Nós estamos na última fase da estátua, que é ferro e barro, tá? Do qual nós hoje temos esse tamanho pequenininho, né? Nem em comparação com o mundo antediluviano. Temos a base do carbono, né? Que são 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Enferrujamos. 6. Enferrujamos, exato, nós enferrujamos. Oxidamos, nós nos enferrujamos. Isso, eles estão relacionados ao sangue, porque o sangue é plasma, o sangue é elétrico. Eu estou mostrando um exemplo aqui também, né? Eu não lembro se isso daqui era tipo artérias, coração, né? Coração com as artérias. Isso, é isso mesmo, né? Priscila, eu gostaria de falar algo bíblico também sobre o Gólgota e a crucificação de Cristo. Crucificado na onde? No monte, como é que era o nome do monte? Caveira. Caveira? Caveira. Ah, legal. A gente vai começar a ligar os pontos agora. Esse lugar, na verdade, era um gigante petrificado por descargas de plasma, que ocorreram um pouco, né? Era um titã, né? Que é aquilo que os gregos falavam, pré-diluviano. Tinha lugar, Deus tem os seus padrões. Isso é muito sério que eu vou falar. Os filisteus, eles praticavam magia negra e sacrifícios humanos. Selaram um pacto com as entidades demoníacas, a fim de trazer novamente essa genética corrompida aqui para a Terra dos nefilins. Aí a gente encontra o quê? Golias. Golias, ele não era um ser humano gigante, um gigantismo. Existem pessoas humanas com gigantismo. Ok, eu não estou falando disso. Eu estou falando de engenharia genética pesada feita pelos Anunnaki, ou os anjos caídos, tá? Então, Golias, ele era da raça dos Giborim, um guerreiro, tá? Ele foi um dos últimos da sua raça. Quem enfrentou Golias? Davi. Davi, ele representa, simboliza, prefigura Cristo. Então, Golias, ele era da semente maligna, né? Ele teve o quê? O seu pescoço cortado por Davi. Davi usou a pedra, não foi para matar o gigante, foi para derrubar. O gigante caiu, Davi foi lá, pegou a sua espada, que pesava muito, cortou a cabeça da serpente. É assim? Cobra a gente mata, é assim. E aí, o que a Bíblia fala? Em 1 Samuel 17:54, eu vou ler. E Davi tomou a cabeça do filisteu. Que filisteu é esse? Golias. E trouxe para onde? Jerusalém. Porém, as armas ele deixou o quê? Na sua tenda. Davi ficou com as armas do gigante para ele. Ok. Na tradição oral, informa que a cabeça foi enterrada em Jerusalém. Tá? Isso é informação rabínica. No Monte Gólgota, no Monte da Caveira ou Monte Calvário. Então, ou seja, aquele monte inteiro era uma caveira de um gigante pré-diluviano, e dentro desse monte foi enterrado a cabeça de Golias. Uma caveira dentro de outra caveira, algo fractal. Eu estou mostrando aqui a imagem da postagem sua e do Samuel. Ótimo. Pode falar. Beleza. Então, ou seja, quando a gente vê, na tradição também é dito que Adão, ele teria se enterrado no Monte Gólgota. Adão, Cristo segundo Adão. Existem padrões aí de repetição. O primeiro Adão foi enterrado no Monte Calvário, Jerusalém. O segundo Adão, Cristo, crucificado, enterrado na onde? Também no Monte Calvário, Monte Gólgota, Monte da Caveira. Interessante, Priscila, que o desenho He-Man, né, a gente que é mais antiguinho aí da década de 80, He-Man significa ele, homem, né? Qual que é o nome do He-Man lá, do príncipe? Príncipe Adam.
princípio, Adão, primeiro Adão. E esse príncipe Adam no desenho. E aí, quem que era o inimigo do He-Man? É o esqueleto, né? Interessante. E como é que era o formato da fortaleza do esqueleto no desenho do He-Man? Uma serpente. Uma serpente Montanha enrolada. da serpente. Né? E aí, quando o He-Man ele precisava convocar o seu poder, né? Ele que era o castelo de Grayskull, da caveira cinzenta, que pode fazer alusão, inclusive, a um mundo fóssil ou algo desse tipo, dentro de uma caveira, ele sempre na frente lá, ele pediu o poder, né? Pelos poderes da caveira cinzenta. Aí o espírito entrava no He-Man e ele virava um guiborinho, um guerreiro. Ele ficava um guerreiro. Bem interessante. Ele ficava fortão, bem subliminar, né? Esses caras são todos ocultistas, né? Escondem a verdade na nossa cara, desde criança. Né? Então, quando a gente volta para essa batalha de Davi, Davi era o representante de qual semente? Semente da mulher, de Cristo. Né? Versus Golias. Golias era de qual semente? Da semente da serpente. O desfecho, então, dessa batalha de Davi com Golias foi parcial e foi bem sucedido para a semente da mulher, né, para a humanidade. Davi ele combateu os filisteus e sua prole, maligna. Tanto Davi quanto Josué foram os dois caras no Antigo Testamento que mais combateu a semente da serpente. Tanto é que o nome de Josué, em hebraico, né, Yahoshua, em aramaico, Yeshua, é o próprio nome de Cristo. Aí vamos lá, séculos depois, literalmente, Jesus, ao ser crucificado, ele esmagou a cabeça da serpente. Porque houve um terremoto, rachou esse monte da caveira, que o que ele era? A cabeça de um gigante, do período antes do dilúvio, um titã. Então, assim, Priscila, a extrema literalidade da Bíblia se cumpriu. Tu lhe ferirás o calcanhar, Cristo crucificado. Mas ele, quem que é esse ele aqui? Cristo, esmagará a tua cabeça. Gênesis 3:15. Sobre o terremoto, que houve um grande desprendimento de energia, né? Lembrando que terremotos, né, sempre são atrelados a fenômenos elétricos muito fortes sobre a Terra, entendeu? Então, por isso, fendeu, né, o terremoto. E eu também creio nisso, que o sangue de Cristo, que a arca, ela tinha sido escondida na época de Salomão, dentro, de alguma maneira, dentro desse Monte Caveira, tá? E que o sangue de Cristo, ele adentrou, tá? Porque o sangue, ele é elétrico, ele tem um papel muito importante que as pessoas não têm ideia, tá? Precisava vir o Filho de Deus com o sangue real para fazer o elo entre nós e os céus novamente. Por isso que ele veio aqui, passou pelo nosso estado, e ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas ele nos amou, né? E ele fez isso. É o mesmo exemplo de Abraão e Isaac. Abraão como pai e Isaac como filho, aceitando passar por aquilo, e ele se sacrificou, e o sangue dele, provavelmente ele entrou dentro dessa montanha, né, onde era a cabeça do gigante, e aí a arca que estava abaixo, ela foi acionada através do sangue de Cristo. Essa arca da aliança é um dispositivo, acho que vai ficar muito comprido para trazer a ideia aqui, né, mas ele é um dispositivo tecnológico, e provavelmente foi acessado isso, e através do sangue de Cristo que foi ligado, né? Por isso que vocês vão ver muito em filmes questões de monumentos, tecnologias, em que as pessoas, muitas das vezes nos filmes é apresentado alguém de uma linhagem específica que precisa colocar o sangue dela naquele monumento para acionar alguma coisa, etc. Todos os filmes, eles são a arte imitando a vida, são algo que faz alusão geralmente é algo sempre que a própria Bíblia já falava, só que as pessoas às vezes não observam isso e não têm o conhecimento disso, mas os filmes eles são sempre um povo voltando para a Terra Prometida, é um Messias, é sempre um herói contra o mal que aprendeu a donzela, né? Sempre uma mulher sendo salva por um príncipe, por um rei, por um mocinho, né? Tudo isso faz alusão às histórias bíblicas de Cristo, sua noiva, as tecnologias, os anjos caídos, o combate entre o bem e o mal. Samuel, as pessoas que ressuscitaram logo da morte de Cristo. Exato. O desprendimento foi tão forte, né, de energia, que vários corpos que estavam ali próximos, eles foram ressuscitados. Por quê? Porque o espírito é elétrico, né? Vale lembrar que quando a pessoa ela morre, o espírito não vai ficar passeando lá para o céu ou para o inferno, não. Tá? As pessoas ficam num estado de repouso no intramundo, chamado Sheol, tá? Como um transe, elas ficam ali em repouso, elas dormem.
Por isso que Cristo falou que elas dormiam, João falou, Paulo falou, Pedro falou, Davi falou, Salomão falou, isso é irrefutável, né? Tem gente que crê que os espíritos vão passear para algum lado e depois ficam andando como almas penadas. Não se enganem. Quem anda como alma penada, quem se faz passar por espíritos para serem consultados, que era o espírito do parente morto, etc., são entidades malignas apenas se fazendo passar por isso, tá? Então essas pessoas, elas foram ressuscitadas naquele momento, estavam em repouso, e Deus permitiu que elas voltassem. E para quê? Porque elas dessem o testemunho e convertessem muitas pessoas naquela época em que Cristo ele morreu e foi desprendido toda essa energia. Então, esses espíritos estavam sem carga, digamos assim, que eu entendo, sem eletricidade, né? E isso, no momento, quando morremos, é como que você fosse tirado da tomada ali, entendeu? Exato. Muito legal, cara. Toda vez que é um eclipse, tem uma conexão com terremotos. Eclipses são portais astrológicos dimensionais, né? Por isso que o pessoal da NASA, da Satanás, adora tanto, né? Os povos antigos já sabiam dessa questão. Muito do conhecimento do povo antigo colocam pra gente como fantasia, como mitologia, como lenda, história da carochinha, e não é assim. E aí colocam pra gente, entre aspas, a ciência, né? Que o homem foi na Lua, que existem zilhões de planetas, que a Terra é uma bolinha azul girando pelo céu, e aí por aí vai. Então as pessoas perguntam, poxa, como é que foi derrubado, os gigantes derrubaram as árvores de silício? É impossível você dizer que isso aí é efeito natural, tá? Fossilização, ou o que você quiser imaginar, tá? Então, isso aí, achado numa caverna, tá? É um coração. Inclusive, você tem aí um material como sangue petrificado. Demais. Já foram tomadas amostras, né? Cara, eu já brinquei genéticas com um sobre essas questões e deu o DNA humano, né? Exato, tem experimentos aí que mostram, a gente pensa, pô, os caras estão viajando, falando que pedaço de pedra é porque Deus fez o homem do barro, né? Se você crê na Bíblia, se você deixar o barro secar, ele vai virar pedra, né? Então a gente é feito do pó da terra, dos minerais da terra. O pó vieste, ao pó retornará. Isso aí é a árvore cósmica, né? Principalmente que os povos escandinavos, os nórdicos mostravam, era uma representação da Yggdrasil, do campo eletromagnético. Notem que semelhante à copa é a raiz. O ocultismo usa, como é acima, é abaixo. É o campo magnético toroidal. É a árvore do acesso às dimensões superiores e inferiores, né? Lembrando que as dimensões, elas são separadas pelo magnetismo. E na escola, eu e você não aprendemos quase nada sobre o magnetismo. Por quê? Porque nos escondem. Só fala que existe um polo sul, um polo norte, os opostos se atraem e os iguais se repelem e que atrai ferro e acabou. Existem mais de 80 fenômenos do magnetismo que não são explicados porque a ciência não sabe como funciona. Dizem eles, né? Mas os ocultistas sabem sim como é que funciona. Essas mesetas aí são no estado do Arizona, Estados Unidos, perto do Grand Canyon. Como é que a erosão tirou tudo, mas não conseguiu deixar esses 3 pináculos aí, essas 3 mesetas? Então não consegue dar, não fecha a conta da questão do evolucionismo e da escala dos milhões de anos. Essa é uma questão muito interessante, Priscila. É o formato de uma árvore petrificada e a questão celular de uma árvore sem a petrificação. Você vê que segue o mesmo padrão geométrico, hexagonal. Aquilo são células de árvores petrificadas. Claro que numa escala muito maior que a escala do mundo antes do dilúvio. Tá vendo Essas agora? são florestas petrificadas, inclusive tem na China. A gente vai mostrar uma foto aí da China de florestas. Esse aqui é do filme Avatar, né, Gina? Baseado em silicone, né, em silício. O filme Avatar, a árvore central, né, a qual ela é derrubada. Estão vendo que no próprio filme Avatar eles já falaram que ela seria derrubada. Exatamente. Novamente a calçada dos gigantes, Irlanda do Norte. Não tem como a natureza replicar isso aí. Eu desafio qualquer geólogo, vulcanólogo, me mostrar isso aí. Ninguém vai conseguir. Não. Isso aqui é do filme Noé. Isso é muito interessante, viu, Priscila, Alê, Samuel, Cid. No filme com Russell Crowe, filme de Noé, eles mostram os 200 sentinelas, né, como seres de pedra, como gigantes de pedra. Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu ainda não tinha conhecimento do livro de Enoque, eu achei estranho, pô, né,
Da onde que eles tiraram esses seres de pedra? O próprio filme de Noé com Russell Crowe já joga isso aí debaixo dos nossos narizes. Alusão ao estado que esses seres ficaram, mas como que eles estivessem vivos. Muito claro legal. que no filme eles fazem a inversão de que esses seres ajudaram a Noé a construir a arca e ainda se redimiram e foram para as estrelas. Lá eles fazem essa inversão, entendeu? Eles sempre são caras que são relacionados a muito ocultismo, a muito conhecimento, mas eles muitas das vezes eles passam algum tipo de questão invertida, tá? De maneira inversa para as pessoas. Agora, eu também achei meio distorcido também essa forma como eles representam, né, os gigantes, porque eles não estariam assim petrificados. Sim, né? sim. Por isso eu falei, é uma alusão ao estado que eles ficaram, só que como que se eles tivessem renascido, sabe? Eles estivessem vivos ainda, estivessem de pé e ainda ajudaram a Noé, sabe? Sendo que o dilúvio, eles colocam que foi por causa da semente dos homens apenas, né? Tubal-Caim, etc. Mas em realidade foi por causa do amálgama, tanto da semente de Caim, claro, né? Do ser humano no geral e a semente de Caim, com esses seres sentinelas, entendeu? Que vieram e desceram aqui. Então eles criaram a era antiga, a era de Atlântida, né? O que acontece com a Atlântida? Ela foi inundada, ou seja, o dilúvio, né? Só que eles sempre colocam de maneira inversa, né? Isso aí nos filmes eles sempre fazem isso. Superman é uma espécie de Messias misturado com o anti-Messias, com o Messias deles, o Messias híbrido deles, que tem o S de serpente, e ele é o que? O Salvador do mundo. Porque eles estão dizendo que o Messias deles que vai ser o Salvador do mundo, que eles esperam, né? Os nomes deles é tudo com El no final, né? El significa Deus, né? No hebraico, então Kal-El. Inclusive o nome dele é Kal-El, que seria uma espécie de anagrama de Caim com Deus. Kal-El, entendeu? Essa ideia seria uma possibilidade, o que eles definem como Atlântida, na verdade, ser o próprio nome da nossa Terra, né? Como eles tinham definição antigamente. Será que é possível? Ou realmente Total. era uma cidade? Sim. Total. Essa é uma representação da Yggdrasil, com os 9 mundos, né? Inclusive, eles tinham uma espécie de Sheol, ou inframundo, ou inferno, que ficava nas raízes, e o mundo dos deuses ficava lá no alto da copa das árvores. Eu vi o formato hexagonal, né? Que é exatamente aquilo que é esperado na célula de uma árvore. E aí está petrificado. Exatamente. As árvores do filme Avatar. Exato. Não é apenas aquela árvore que foi derrubada, né? Praticamente todas as árvores eram gigantes, né? E, inclusive, o que vocês acham sobre essa questão do filme Avatar, que tinham assim, rochas flutuantes, assim, o que vocês acham disso? No melhor estilo aerolito do Chapolin? Isso. Ou cidades flutuantes, né? Montanhas. Isso, exatamente, foi o que eu pensei. Isso é uma realidade, né? Os antigos já sabiam disso, dessas bimanas flutuantes. São as montanhas flutuantes, Cid. Aí já entraria em questão de Babel, Babilônia. É bastante assunto. Então... Eu fico pensando assim, porque nos filmes de ficção tem tanta mensagem subliminar, né? Que para quem assim, pesquisa mais a fundo essas coisas, como vocês... Videogame, Cid. Você nunca reparou que no videogame eu sempre ficava pensando, eu falei, por que os caras desenham terrinhas ou pontos que ficam flutuando no ar, você fica pulando nesses pontos, nessas pedras ou coisas desse tipo. Hoje eu entendo o que eles transmitem em videogame, entendeu? E eu fico pensando assim, esses caras, eu acho que eles têm completo assim, entendimento e conhecimento de todas essas questões que a gente tem exposto, assim, né? Principalmente vocês, sobre tanta coisa assim que a maioria da população mundial não tem menor noção, né? E imagina só, você tem o conhecimento, só que você tem que ocultar esse conhecimento. Só que eu acho que eles não se aguentam, né? Eles acabam, assim, de certa forma, sendo inspirados a essa questão, por isso até que tem tanta mensagem subliminar nesses filmes, né? Como naquele clipe da Katy Perry, né? O que eu entendo é que eles lançam essas mensagens subliminares com uma espécie de comunicação entre eles. Aquele que tem a decodificação e entende tudo isso, ele assiste, ele lê, ele vê o símbolo, tal, ele vai compreender, entendeu? Geralmente o povo comum ele não vai ter isso, né?
Nós hoje, por termos bastante tipo de informação, as pessoas que estão assistindo, tal, através da internet, enquanto eles não boicotam isso, a gente já pode dizer que nós já não somos pessoas tão comuns, porque nós temos acesso a bastante informação e compreendemos o tipo de mensagem que eles passam. É uma comunicação real entre eles, na verdade, né? Alguns entendem que é um código de ética deles, que eles deveriam revelar, então eles revelam de maneira subliminar. Na Bíblia fala algo sobre isso também, né? Essa questão deles terem meio que uma obrigação, né? Eles não podem simplesmente ocultar completamente, né, o que eles têm ocultado. Eles têm que jogar assim, subliminarmente, né? A Bíblia sempre diz que tudo que está oculto, ele vem e revela, entendeu? Então, verdade. E o Cristo Redentor, né, que é a gentalha do gigante, é o lugar onde que sai a fonte de energia. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse espírito desse gigante, ele acaba, de um modo geral, influenciando, tá, o subconsciente geral da população do Rio de Janeiro. Tá? Os famosos espíritos territorialistas. Em que sentido? Violência, sexo no sentido de orgia, né? Carnaval, esse tipo de situação, corrupção. Né? Praticamente o Brasil começou por Salvador e Rio de Janeiro. Né? Inclusive são os dois maiores portais dimensionais no Brasil, é Salvador e Rio de Janeiro. Elevador Lacerda e Cristo Redentor. São escrituras fenícias, tá? Para quem diz que os fenícios não estiveram aqui. Isso que eu ia perguntar, quem que escreveu isso? Tem a ver com gigantes vermelhos, né, gigantes ruivos. São observados em vários lugares do mundo, né? Magalhães, ele fala que ele observou esses tipos de caras que tinham mais ou menos pós-dilúvio, pessoal. Os gigantes, eles no máximo tinham entre 3 a 4 metros de altura, tá? Muito difícil os caras encontrarem alguém que fosse maior, pós-dilúvio, tá? Porque o mundo, principalmente em tempos contemporâneos, o mundo foi mudando e é difícil os caras encontrarem caras maiores que isso, entendeu? É sempre equivalente. Ô Samuel, assim, porque eu tô olhando aqui, cara, como é que eles conseguiram subir ali para escrever isso? E outra, assim, será que tem... Impossível. Pois é, e será que essa escrita tem alguma coisa, digamos assim, mágica nela? Alguma coisa, alguma escrita ocultista? Ou para... Assim, não observei com detalhes essas escritas, em que posição tá em relação ao rosto do gigante, eu não fiquei observando isso. De repente, tá? É uma possibilidade apenas que eu estou colocando, de repente era um tipo de escrito, porque fala sobre a genealogia dele, ou algo desse tipo. Ele tem um nome tipo Getubaal, ou algo assim. É um nome tipo hebraico, antigo, ou fenício, entendeu? E provavelmente, às vezes... Acho que é Jet-Baal, filho de Badesir. Isso, provavelmente era algo fenício ou cananita, ou algo assim. Caramba, e há a possibilidade que esse escrito, ele já estava ali, né? No elmo dele, ou em alguma coisa, e mesmo petrificado a escrita ficou. Né? Agora, pode ser que alguns caras subiram lá, porque se os caras subiram depois, como eles sabiam que ele era dessa descendência? Já estava marcado nele, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Caramba, esse negócio. Sempre quando tem Baal no final, não é boa coisa, não, né? Puxa vida. Verdade, é verdade. São detalhes assim muito fortes, é muito interessante. Igual essa daqui, ó. Quer dizer que todas as formações são isso, mas existem muitas ao redor do mundo e que estão ligadas ao que o pessoal chama de geomancia, né? Os índios, por isso que eles acreditavam que ali haviam poderes. Um detalhe também interessante é que as cidades geralmente são construídas em lugares que apresentavam isso, entendeu? Esses espíritos, entre aspas, da natureza, se apresentavam para muitas das vezes comunidades ou pessoas, etc. E elas iam lá e fundavam uma cidade ou uma comunidade, né? Maçons, eles têm uma espécie de tara por lugares e locais específicos onde eles vão construir certos tipos de locais especiais deles. Tanto templos maçônicos, como a Casa Branca, como até igrejas, elas se aproveitam de locais arqueológicos ou de locais que têm essa geomancia ou questão de antigos pontos energéticos, eles vão lá e constroem lugares, entendeu? Por quê? Porque às vezes o espírito que está ali vira uma espécie de patrono do lugar, sabe? Da cidade ali, né? Padroeira. Vira uma espécie de padroeiro ou padroeira daquele lugar, entendeu? Os caras, eles são associados à espécie de deuses ou entidades daquele lugar. Por quê? Porque, na verdade, às vezes elas estão ali, até hoje. Por quê? Porque elas ficam perto do seu antigo corpo, tá?
mas elas vagam como espíritos, como nuvens, né? Igual o livro de Enoque fala, igual a Bíblia fala, acho que no livro de Judas, né? Mas eles ficam ali, eles voltam ao seu local, então por isso que são os espíritos territoriais, eles permanecem, às vezes, próximo ao local onde ele esteve, e ficam enganando as pessoas através desse tipo de contato, né? Contatos imediatos aí entre entidades e pessoas. Deus, tem gente que fala assim, Deus não pode usar um anjo para falar com as pessoas? Ele pode, mas você vê que são em situações muito específicas. Ele nunca ficou fazendo isso de maneira comum. Agora, esses seres, sim, eles sempre precisaram ter o contato. Então aí eles vinham e orientavam as pessoas, orientavam índios, orientavam certos tipos de grupos, de seitas e etc e tal. E então é esse o grande perigo que as pessoas precisam entender quando elas vão ter contatos com espíritos da natureza, entendeu? E existe o bom paganismo e o mau paganismo. Falo por que bom paganismo? Pagãos eram camponeses, tá ligado à palavra que é aquele que é do campo. E há muitas dessas pessoas que sim serviam a Deus, a gente não pode generalizar. Mas geralmente a gente fala de religiões pagãs, por quê? Porque a maioria dessas religiões, muitas vezes elas estão atreladas a essas entidades, e eles seguiam essas entidades como deuses. Mas na verdade eram entidades malignas, anjos caídos, né, demônios, que se passavam por bonzinhos, e pediam algo em troca, e aí acabavam sendo venerados, e essas pessoas acabavam, né, servindo a esses deuses. Samuel falou de tara de maçom por fundação de cidades. Em Belo Horizonte, pertinho aqui de mim, o engenheiro Arão Reis, há mais de 100 anos atrás, ele, quando foi fundar a planta de Belo Horizonte, para a nova capital de Minas Gerais, você pode olhar que dentro da Avenida do Contorno, né, que é a região central ali de Belo Horizonte, todos os quarteirões são traçados em 90 graus. É como um tabuleiro de xadrez. Ruas nas horizontais, verticais, diagonais, e ele não estava respeitando questão de pântanos, regiões pedregosas. Aí um auxiliar dele, que eu esqueci o nome, reclamou com ele, falou, pô, cara, mas esse quarteirão não pode ter um outro formato, tem que ser aqui quadradinho, a gente vai passar em cima de um brejo, de um pântano. Aí ele falou, não, e tem que ser assim, mas por quê? Toda forma conserva uma energia. Esses caras fazem alinhamentos de monumentos e cidades com estrelas. Por isso que tinha que ter aquela forma, nem que tenha que arrancar essa pedreira ou passar em cima desse brejo, tem que ser feito dessa forma, para canalizar energias, para abrir portais dimensionais. Assim é feito quando você vê vários desenhos em Washington, capital dos Estados Unidos, Washington DC, ali está alinhado com a constelação de Virgem, você vê ali o hexagrama, você vê ali o compasso esquadro da maçonaria, você vê a estrela de 5 pontas. Então, toda a forma geométrica, ela tem uma afinidade, uma ligação energética. Tanto que Nikola Tesla já sabia disso, fez a sua torre de Wardenclyffe, né, justamente com um pináculo, né, um obelisco, que é a base, e em cima era uma cúpula. Nossa terra plana, o Monte Meru, que é o obelisco, né, a montanha magnética do centro-norte, e a cúpula, o firmamento, é o domo. Sobre Caim, tá? Abel, ele sacrifica, né, um animal, tal, e Caim dá dos frutos da terra. O que eu já li em um determinado local, que esses frutos da terra, em realidade, era Caim destruindo o ambiente dele ao redor. E que ele era um tipo de... Vocês já viram aquelas pessoas que mexem com a agricultura e acabam com o lugar ali, tal? E está relacionado talvez a esse tipo de extração anormal para que ele pudesse ter esses frutos da terra na época. Está ligado a cortes de árvores ou coisas desse tipo, e a gente sabe que a semente de Caim ela era maligna. O que os gigantes comiam? O que os gigantes comiam, tio? Eu tava pensando aqui, caramba, os caras... Imagina uma refeição desses gigantes. Segundo o livro de Enoque, eles se alimentavam de tudo que os homens produziam, tá? E do próprio homem. Por isso que os satanistas bebem sangue. Por isso que no livro de Enoque é dito que os próprios anjos mencionam isso e falam, precisa fazer algo. Sim. E é interessante que você vê sempre as mitologias antigas mostrando batalhas entre esses caras. Sim. Aí eu não falo nem entre anjos, mas entre eles mesmos. Eles mesmos se tornavam inimigos deles. Sim. Isso é muito interessante. Deus fala que eu farei com que eles batalhem entre eles e eles vão dar fim à sua própria descendência. Caramba. E esses gigantes, eles com certeza, eles danificaram
muito a Terra, né? Bem no meio A nossa do Atlântico. Terra ela é elétrica e magnética. No mar, você tem minerais como ouro, próprio sal, então você tem uma eletrólise. O fundo oceânico tem a questão do basalto, que é um mineral que tem elementos ferromagnéticos, magnetita, a qual são feitos ímãs, né? E Sol, ele é elétrico, nosso Sol ele é totalmente, ele não está queimando nada, não é por fusão atômica, ele é um governante da luz, né, dessa questão do plasma alimentado pelo campo magnético da Terra, né? E o próprio Senhor Jesus ele já tinha falado, né, que iriam ter perturbação no céu, né? As estrelas elas vão cair, sinais nos céus, grandes sinais, e isso está se cumprindo nos nossos dias. Então, eclipses eles são interferências eletromagnéticas, tá? Tanto o Sol, a Lua é o aterramento elétrico da Terra. Nem todos os eclipses estão associados Sol e Lua, né? A gente sabe que tem outros orbes também, mas toda vez que dá essa interferência eletromagnética, nos eclipses, você vê que há algo no centro-norte. Essa aurora boreal, né? Essa luz dá uma tempestade geomagnética maior. As placas tectônicas, elas estão em cima dessa questão sobre fluido, então elas ficam mais suscetíveis a essas movimentações, que são, né, através do campo elétrico, e através da água embaixo dos continentes, uma água salgada, então isso está influenciando aí toda a questão de marés e terremotos. Os povos antigos sabiam isso, os tibetanos, a água que tomava a radiação de eclipses, eles esgotavam a água das represas. Eles falavam que tinha energia ruim. Eu ainda estou para estudar que tipo de interferência elétrica e magnética dá nessa água. Mas eles falavam que essa água era capaz de romper represas. Note que depois desse eclipse lunar, a represa de Brumadinho, ela se rompeu. Eu não confio de espécie nenhuma nesses caras da Vale do Rio Doce. Caramba. Mas eles estão falando categoricamente que a represa era segura durante o pé. Eu não confio. Mas pode ser uma hipótese apenas que a represa realmente era segura, mas por causa do eclipse, ela entrou em colapso. Abalou ela. Ou ambas coisas, Sim. né? Eles, por terem conhecimento disso, eles sabiam que viria um eclipse, e eles falaram, bom, naturalmente as coisas vão ocorrer. Bah. A água é diamagnética, tá? Por isso que mexe com as placas, né? E muitas das vezes ocorrem terremotos, entendeu? Então essas cargas eletromagnéticas com a água salgada, elas movem todas as hidroplacas. Eu gostaria de agradecer a Priscila, a todos os que estão nos acompanhando ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Cheque as informações, a gente sempre gosta de falar isso, tudo que a gente passa baseado em pesquisas, tá? Para quem solicitar, eu tenho alguns artigos falando dessa questão do plasma e a petrificação. Tem até um estudo falando dos wombat, que é um animal lá da Austrália, muito bonitinho, ele lembra mais ou menos um urso misturado com um koala, ele é pequenininho, mas de um wombat de 4 metros de altura e que foi petrificado por plasma, entre outros estudos. Agradecer aqui a presença do Siddhartha, professor Terra Plana, agradecer ao Ale, ao Samuel, meu parceiro de trabalho. Se liguem lá também no nosso canal, no Magneticamente, tem muita coisa que a gente quer passar. A gente está com conteúdo aí para fazer centenas, quiçá milhares de vídeos com informações como essa, coisas de escritura, ciência, monumentos antigos, entre outras coisas. Um abração para a Pri, muito obrigado pela oportunidade aí, tá abrindo espaço para a gente estar aqui no seu canal também. E você sempre está convidado também para todas as lives também que a gente fizer. Né, um abração para o meu amigão Alê, né? Mas isso aí, um abração para o meu amigão Júlio, meu irmão Samuel. É isso aí, galera. Boa noite a todo mundo e valeu! E quem não conhece o meu canal, é Terra Plana Evidências, dá uma passada lá, galera, e se inscrevam lá. Certo, galera? Tamo junto aí. E Prisca também tá convidada aí para participar sempre das nossas lives aí, né? Certo? Muito obrigado pelo convite aí, obrigado por ter me convidado e tamo junto aí, galera. Foi um prazer ter vocês aqui. Alguém mais quer se despedir? Não quer não, né? Obrigada. Um beijão para todos vocês. Obrigado, Prisca. O vídeo vai estar em público. Eu acho que faltou só o Samuel. Só agradecer você. Samuel, é esse? Agradecer, claro, ao Alê. É esse? Valeu, Ale. O Ale tem sido nosso companheiro nesses últimos tempos. Ao mestre Cid, que já por um bom tempo
pelo que eu vi, a gente acho que tem 3 lives, e nas 3 lives que a gente tem no canal, tá o Cid ali, né? Nosso companheiro, o terceiro membro culto do canal Magneticamente, né? Um prazer, valeu. Companheiro de todos os dias que o nosso canal, para mim, é uma honra, né? Ter o canal com ele. Essa parceria não será desfeita, já quiseram desfazer essa parceria e não farão isso, né? Continuar como 2 colunas ali firmes no canal. Isso aí. E claro, a Prisca, ter dado a oportunidade da gente estar aqui no seu canal, expondo alguma coisa, né? Falando um pouco. Muito obrigado pela oportunidade. Não desfazendo das outras lives que a gente já teve, mas eu creio que essa foi a live que a gente mais curtiu, viu? Foi muito boa, foi muito proveitosa, tá? Te agradeço muito mesmo, muito obrigado. E o pessoal que não conhece o nosso canal, se inscreva lá, que é o Magneticamente. E é isso aí, Deus abençoe a todos, viu? Valeu. Valeu, Samuca. E eu gostaria de encerrar a minha participação aqui colocando um versículo do Evangelho de Lucas 19, 40. E respondendo ele é quem? Jesus Cristo. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.